Bem-vindos, amigos do sertão e da história. Hoje vamos mergulhar fundo nas entranhas do cangaço, naquela terra de sol escaldante e justiça feita na ponta da faca. Preparem-se para uma jornada de 10 minutos pelos caminhos empoeirados do Nordeste, onde a lenda de Lampião ainda ecoa como um tiro no silêncio da caatinga. Virgulino Ferreira da Silva, o homem que se tornou mito, o cangaceiro que fez tremer coronéis e inspirou canções. Alguns o chamavam de demônio, outros de herói do povo. Mas hoje, meus caros, vamos desenterrar uma história que poucos têm a coragem de contar. Um conto de vingança que faz a espinha gelar e o queixo cair. Estamos nos anos 1920, quando o sertão era uma panela de pressão prestes a explodir. De um lado, os cangaceiros, homens de chapéu e cartucheiras cruzadas no peito, vivendo à margem da lei. Do outro, as volantes, braço armado do governo, perseguindo sem descanso aqueles que desafiavam a ordem estabelecida. E no meio desse fogo cruzado estava ele, Lampião, o rei do cangaço. Um homem que inspirava medo nos covardes e respeito nos valentes. Com seu bando, ele cruzava o sertão como um vento cortante, deixando histórias e cicatrizes por onde passava. Mas atenção, minha gente, porque é aqui que nossa história ganha corpo e alma. Num vilarejo perdido no meio do nada, onde o chão rachava de tanta sede e as almas desconfiavam até da própria sombra, vivia um sujeito chamado Justino. Conhecido como Justino da Córda, era daqueles tipos que sorri na sua cara e apunhala pelas costas. Aconteceu que numa noite escura como o breu, 2 cabras do bando de Lampião bateram na porta de Justino. Estavam sedentos, famintos, precisando de um pouso para escapar da volante que os perseguia. Justino, com aquele sorriso mais falso que nota de R$3, abriu a porta e ofereceu abrigo, serviu café, estendeu redes, fez-se de bom anfitrião. Mas enquanto os cangaceiros dormiam, o traidor saiu sorrateiro na calada da noite. Foi direto ao acampamento da volante, denunciar a presença dos homens de Lampião em sua casa. O resultado foi trágico. Ao amanhecer, os soldados cercaram a casa. Um dos cangaceiros morreu na troca de tiros. O outro foi capturado. E Justino? Bem, Justino achava que tinha se safado, que ninguém jamais saberia de sua traição. Mas, meus amigos, no sertão as notícias correm mais rápido que água em terra seca. 3 dias depois do ocorrido, o próprio Lampião chegou àquele vilarejo. O sino da igreja tocou desesperado, as portas se fecharam, as ruas ficaram desertas. Era como se a morte tivesse chegado montada num cavalo negro. Lampião, com aquela calma que só os verdadeiramente perigosos têm, perguntou no meio da praça: "Cadê o Justino?" Sua voz era mansa, mas carregava o peso de 1000 sentenças de morte. Justino, é claro, tentou fugir. Mas no sertão não há esconderijo que os olhos do cangaço não alcancem. Os cabras de Lampião o arrastaram para o centro da praça, onde o rei do cangaço o esperava. Foi então que Lampião proferiu aquelas palavras que ficariam gravadas na memória de todos. Homem que trai não merece morrer, merece deixar de ser homem. E com seu punhal afiado, aquele mesmo que já tinha tirado tantas vidas, Lampião executou uma sentença que fez até os mais durões desviarem o olhar. Arrancou-lhe o saco. O grito de Justino ecoou pelo sertão. Um berro de dor e vergonha que, dizem, fez até as pedras chorarem. Alguns dos presentes vomitaram, outros se ajoelharam implorando misericórdia. Mas Lampião permaneceu impassível, como se estivesse apenas cumprindo mais uma tarefa do dia. Justino sobreviveu. Mas a que preço? Ficou conhecido como o homem que perdeu mais que a vida. Calado e cabisbaixo, arrastou-se pelos cantos do vilarejo até o fim de seus dias. Um lembrete vivo do preço da traição. Esta história, meus caros, é mais que um conto de violência e vingança. É um retrato cru, de uma época em que a lei do mais forte reinava absoluta. Lampião não era apenas um bandido com um chapéu de couro na cabeça. Era o símbolo de um povo esquecido, a voz rouca de uma terra abandonada pelo poder público. Para muitos, Lampião era um monstro sanguinário, um demônio encarnado que aterrorizava o sertão. Para outros, era o último grito de justiça numa terra onde os poderosos faziam as leis
e os pobres pagavam o preço. O cangaço era mais que um movimento de bandidos. Era o grito de revolta de um povo cansado de ser pisoteado. Lampião e seu bando representavam, para muitos sertanejos, a única esperança de justiça num mundo injusto. Mas não se enganem, amigos. A vida no cangaço não era fácil. Era uma existência de constante fuga, de noites mal dormidas e dias de combate. Lampião carregava nos ombros o peso de ser líder, de tomar decisões que podiam significar a vida ou a morte de seus homens. E foi nesse contexto que nasceu a lenda do castigo de Justino. Uma história que se espalhou pelo sertão como fogo em palha seca, aumentando ainda mais o mito em torno de Lampião. Era um aviso claro. Com o rei do cangaço não se brincava. Mas por que Lampião não matou Justino? Alguns dizem que foi por crueldade, para que o traidor vivesse com a vergonha. Outros acreditam que foi um ato de misericórdia distorcida, uma chance de redenção através do sofrimento. A verdade, como sempre no sertão, fica perdida entre a poeira e o mistério. O que sabemos é que essa história se tornou um exemplo, um caso contado em voz baixa nas noites de lua cheia, quando o vento uivava entre os mandacarus. Era um lembrete constante de que, no mundo do cangaço, a lealdade valia mais que ouro, e a traição tinha um preço altíssimo. E assim, meus amigos, chegamos ao fim desta história de sangue e honra, de traição e vingança. Uma história que nos faz refletir sobre os limites da justiça e o poder do mito. Lampião, com todos os seus defeitos e virtudes, continua sendo uma figura fascinante da nossa cultura. Ele era o Robin Hood do sertão? O demônio de chapéu de couro? Ou apenas um homem tentando sobreviver num mundo cruel? A resposta, meus caros, depende de quem conta a história. O que não se pode negar é o impacto que Lampião e o cangaço tiveram na formação da identidade nordestina. Hoje, décadas depois, o cangaço continua vivo no imaginário popular. Nas feiras, nas músicas, no cinema, a figura do cangaceiro ainda fascina e intriga. É um lembrete constante de uma época em que a lei do mais forte prevalecia, mas também de um tempo em que homens ousaram desafiar o sistema, para o bem ou para o mal. E você? O que acha dessa história? Lampião foi justo ou cruel demais com Justino? O cangaço foi uma chaga ou uma necessidade do sertão? Pense nisso. Reflita sobre os caminhos tortuosos da nossa história. Se você gostou dessa viagem pelo tempo do cangaço, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Ajude a manter viva a memória e a cultura do nosso Nordeste bravio. E lembre-se sempre, no sertão as histórias são como as plantas da caatinga. Parecem secas, mas estão cheias de vida, prontas para brotar a cada nova chuva de curiosidade. Até a próxima lenda do cangaço, meu povo. Fiquem com Deus e com a proteção de Nossa Senhora, que nem Lampião deixava de rezar para ela antes de cada batalha.